Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Já louvamos a Deus, já adoramos e já contribuímos com a obra do Senhor. Agora chegou o momento mais importante do culto, a hora da palavra do Senhor. Eu gostaria que os irmãos prestassem atenção, porque a palavra de hoje é para a igreja e pode-se dizer que é uma continuação da pregação de sexta-feira. E eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção, porque isso tem a ver comigo, com você e com a nossa posição dentro do reino de Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia novamente na carta de Paulo aos Romanos, agora no capítulo 10, a partir do versículo de número 12. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, a partir do versículo de número 12. Amém? Glória a Deus. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo de número 12 em diante. Quando os irmãos procuram, o título da mensagem hoje, queridos, é: por que é tão difícil pregar ou falar de Jesus para as pessoas? Por que hoje em dia tem sido tão difícil falar de Jesus ou pregar o Evangelho de Cristo para as pessoas? Existem algumas barreiras e precisamos vencê-las. Amém, queridos? Amém. Então o título da mensagem de hoje é: por que é difícil pregar ou falar de Jesus para as pessoas? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, a partir do versículo de número 12, diz assim: não há diferença entre judeu e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Amém. Só até aí, queridos. Senhor, graças te dou e peço a Ti, ó Pai, a iluminação da Tua palavra. Me dá entendimento, me dá sabedoria e graça, para que eu possa transmitir a Tua palavra a todo aquele que necessita ouvi-la, a todo aquele que precisa, e a todo aquele, ó Deus, que através dessas palavras entregarão a sua vida ao Senhor. A todo aquele, ó Deus, que está perdido ou confuso, encontre direção nas palavras do Teu Evangelho, nas palavras da Tua palavra que deixou a nós, para que nós possamos lê-la, refleti-la e aprender. Assim eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Por que é tão difícil hoje pregar Jesus? Por que é tão difícil falar do Evangelho de Cristo para as pessoas? Amados, eu separei algumas situações aqui, algumas coisas, algumas barreiras que às vezes dificulta a gente pregar a palavra do Senhor, ao reino de Deus, o Evangelho, falar de Jesus para as pessoas. A primeira coisa que a gente encontra é a incredulidade. A incredulidade nas pessoas. Você pode falar de Jesus para ela, você pode falar do reino dos céus, você pode falar sobre anjos, sobre Bíblia, ela simplesmente não crê, ela não acredita. Não há nada que possamos fazer quando a pessoa ela não acredita, ela é uma incrédula. Ela não acredita e pronto, acabou. Eu não acredito em nada disso. Para mim é uma história, para mim é um mito. Eu não acredito em nada, eu sou um incrédulo.
Existem pessoas incrédulas. Existem também pessoas que têm a barreira da decepção. E uma parte dessa decepção que as pessoas hoje têm, cabe a nós, tem que ser colocada na conta da igreja. Por que eu digo isso? Há pessoas que estão decepcionadas com o pastor, com o irmão da igreja, estão decepcionadas com algo que aconteceu com elas dentro da igreja. E infelizmente ela não teve a maturidade para entender algumas situações e entender que dentro da igreja não há pessoas perfeitas, somos imperfeitos, pecadores, como qualquer outra pessoa. Mas dentro da igreja estamos buscando a perfeição que só encontraremos no dia que estivermos com o Senhor nos ares. Tem pessoas que se decepcionam dentro da igreja. Por quê? Porque é pregado para ela um falso evangelho. É pregado para ela um falso poder. É pregado para ela mentiras. E quando ela se depara com essa mentira, com esse evangelho fraco e barato que tem sido pregado nas igrejas, em vez de ela cobrar daquela pessoa que pregou aquele evangelho errado, aquele falso evangelho, aquele evangelho fraco, ela vai culpar a Deus. Quantas igrejas têm pregado aquilo que a Bíblia não diz, não prega, não fala? E a pessoa vem para a igreja acreditando naquela promessa, naquelas palavras, e na primeira situação ela não obtém aquilo que foi prometido para ela. Em vez de ela cobrar a pessoa que falou, infelizmente ela se decepciona com aquela pessoa, se decepciona com Deus. Ela se decepciona com Deus e põe a culpa em Deus, põe a culpa na igreja, porque foi prometido algo para ela e não cumpriu, e não aconteceu. A decepção é uma barreira que impede, às vezes, a pregação do Evangelho de Cristo. Uma outra barreira, a ignorância. A ignorância, existem pessoas que acham que é muito complicado ler a Bíblia, acham que é difícil ler a palavra do Senhor. Pastor, é muito complicado para mim. É muita palavra difícil, o livro é muito grande, é muita coisa, as letrinhas são pequenininhas. Mas eu sou uma boa pessoa, não faço mal para ninguém. Eu procuro fazer o bem para as pessoas. Então para mim eu acho que está bom. A ignorância de não conhecer, de não buscar aprender, de buscar ajuda. A ignorância é uma das barreiras que impedem a gente de falar de Jesus, de pregar Jesus para a pessoa. Uma outra barreira é a soberba. Existem pessoas que não aceitam falar de Jesus para ela porque o que ela acha que tudo que ela tem, o que ela conquistou, o emprego, tudo que ela tem, foi ela que conquistou por si própria. Ela acha que pelo poder, pela força do seu braço, ela conquistou tudo que ela tem, o império, a riqueza, a casa, tudo que ela tem foi conquistado com o esforço dela. E nós sabemos que a palavra do Senhor diz que sem Jesus nada podemos fazer. Se o Senhor cortar o ar, o oxigênio, nenhum de nós sobrevive. Se o Senhor disser para a terra, para de produzir, morremos de fome. Então a soberba, aquela pessoa que não acredita, não quer nem saber, o que eu conquistei foi pelo meu esforço, eu passei no vestibular porque eu estudei, eu tenho o emprego que eu tenho porque eu sou o cara. A soberba. A palavra de Deus diz que a soberba precede a ruína. Então toda pessoa que ela se exalta demais, vai chegar um momento da vida dela que ela vai despencar e cair. A soberba é uma outra barreira que impede a gente de falar de Jesus com as pessoas. Uma outra barreira
a imprudência, ou a imperícia, melhor dizendo, a imperícia. O que é imperícia? É a pessoa que não se prepara, é a pessoa que não busca a direção de Deus, é uma pessoa que no dia acorda e vai abrir uma igreja, aluga um local, coloca o microfone, um altar, coloca algumas cadeiras e começa a falar da Bíblia, sem nenhum preparo, sem nenhum conhecimento, sem buscar entendimento daquilo que está lendo, e é guiado pelo seu próprio pensamento. Imperícia, a pessoa não tem preparo para fazê-lo. Eu não estou dizendo a unção de Deus, mas nós temos que buscar estar preparados. Capacitação vem do Senhor, mas a busca para nos preparar vem de nós mesmos. Se eu não me interesso em ler a Bíblia, se eu não me interesso em estudar a palavra de Deus, se eu não me interesso em ler alguns livros que falam de alguns assuntos que dentro da Bíblia eu não consigo enxergar uma direção, se eu não busco conselho de outras pessoas, de quem está na caminhada mais tempo do que eu estou sendo imprudente. Eu não estou tendo a sabedoria correta para transmitir. Eu posso estar falando heresia, eu posso estar transmitindo pensamentos heréticos para as pessoas, porque eu não me capacitei, eu não me preparei. Amados, alguém aqui já ficou doente? Levanta a mão, quem já ficou doente? Ninguém, todo mundo ficou doente, né? Amém. Quando você está doente, eu creio que você vai no alfaiate, não é? Não é não? Não. Vocês não vão no alfaiate quando vocês estão doentes, não? Não. Por que vocês não vão no alfaiate? Ah, porque ele não é médico. Por que a gente vai no médico então? Porque o médico sabe. Ele estudou, não estudou? Ele se preparou, não se preparou? Ele fez a teoria, né? Estudou ali na sala de aula, ele teve a prática, ele pegou ali um cadáver, ele foi estudando, né? Foi mostrado para ele como se faz. E aí ele o quê? Ele se tornou uma pessoa capaz. Não é verdade? E por que para pregar o Evangelho a gente não se capacita? E por que para pregar o Evangelho a gente não se prepara? A imperícia é uma das barreiras. Que dificulta a gente a pregar Jesus. Porque às vezes você vai falar de Jesus para uma pessoa e ela tem um conhecimento muito maior da Bíblia do que nós temos. E aí como é que você fala? Você não está preparado. Você não dedicou tempo em aprender, em ouvir, em buscar a direção de Deus. Uma outra barreira que nós encontramos: o mau testemunho, não é isso? O mau testemunho nosso e da igreja. É difícil você pregar Jesus para uma pessoa quando você não tem um comportamento condizente com o de Jesus. É difícil. Como é que eu posso pregar Jesus, falar de Jesus, se eu não vivo Jesus? Se eu não conheço verdadeiramente? Se tudo que faço eu falo vai contra aquilo que Jesus ensinou, contra aquilo que a Bíblia diz. Como é que eu posso quebrar essa barreira se o que eu faço e o que eu falo não reflete a Cristo? Como é que eu posso falar de alguém que eu não conheço? Como é que eu posso agir da forma que alguém agiu se eu não sei fazer? O mau testemunho que a igreja tem dado, que os cristãos têm dado ultimamente, impede que Cristo seja pregado, que o Evangelho seja pregado. O mau testemunho dentro das igrejas, discussões, brigas, contendas. Um pastor fala uma coisa, outro pastor chega lá e rebate.
O irmão faz um hino, o outro vai lá e critica o hino. Uma igreja critica outra igreja. Um movimento critica outro movimento. A palavra de Deus diz que uma casa contra si mesma ela jamais vai subsistir. Se eu estou contra o meu irmão, como é que eu vou conseguir vencer o meu inimigo? O mau testemunho que as igrejas têm dado. A igreja tem pensado só em construir grandes templos. Pastores têm se preocupado, em vez de pregar o evangelho, em doutrinar a igreja, ensinar a palavra de Deus, eles estão preocupados com posição social. Pastores preocupados com outras coisas a não ser o evangelho, a pregação do evangelho e o reino de Deus. Estão preocupados nos seus negócios. O mau testemunho é uma das barreiras mais fortes para que o nome de Jesus esteja sendo difícil de pregar. A penúltima barreira é o sofrimento. Por que o sofrimento é uma barreira, queridos? Você já conheceu uma pessoa que desde quando nasceu só viveu sofrendo? Existem pessoas que desde o momento da vida deles tudo é sofrimento, tudo é dificuldade. Há poucos momentos na vida dela que ela tem um momento de alegria. Ela busca, ela até corre atrás para ser feliz. Mas sempre é alguma coisa que traz sofrimento, uma perda, uma palavra, uma ação. E aquilo causa sofrimento no coração daquela pessoa. O Senhor mesmo fala da parábola do rico de Lázaro, né? O rico de Lázaro. Lázaro era um homem pobre, coberto de feridas, aonde os cães vinham lamber as suas feridas. E o homem rico vivia bem, tinha uma mesa cheia de farta, e Lázaro comia do resto que caía da mesa. Existem pessoas que a vida dela é toda sofrimento, é dificuldade. E como é que você vai falar do amor de Jesus para aquela pessoa se a vida dela é um sofrimento? Se ela experimentou alguns minutos de felicidade. O sofrimento é uma barreira enorme para a gente pregar Jesus para a pessoa, porque ela vai dizer assim: olha, se Deus existe, por que eu sofro tanto? Se Deus é Deus, se Deus é bom assim, por que me deixa sofrer desse jeito? O sofrimento bloqueia. Às vezes a gente fala de Jesus para essa pessoa. Como é que você vai falar de amor, de prosperidade, de carinho, de afeto, para uma pessoa que só teve na vida dela sofrimento? Somado a isso tudo, queridos, nós temos uma outra situação. O modo e a forma como apresentamos a Jesus para as pessoas. O problema, somado ao mau testemunho, é como é que eu apresento Jesus para as pessoas. Infelizmente, existem pessoas que querem empurrar Jesus goela abaixo das pessoas, dizendo: aceita Jesus, senão você vai para o inferno. Aceita Jesus, senão você vai para o inferno. Empurrando Jesus goela abaixo das pessoas. Existem outras pessoas que colocam a pessoa contra a parede e falam: aceita Jesus, senão você vai morrer. Aceita Jesus, aceita Jesus. Você está colocando a pessoa contra a parede. Ela não está aceitando Jesus de coração aberto, ela está aceitando Jesus porque ela está sendo pressionada. Então colocamos Jesus goela abaixo das pessoas, oprimimos a pessoa, colocamos ela contra a parede, como fizeram na época das Inquisições. Aquilo que falava alguma coisa que a igreja não concordava era queimado, era enforcado. Nós não estamos no período da Inquisição.
Nós não precisamos empurrar Jesus goela abaixo das pessoas. Você se alimenta daquilo que você não gosta. Eu, por exemplo, não sou por favor de jiló, então eu não como jiló. Se alguém me forçar a comer jiló, eu não vou comer. Não adianta. Então, da mesma forma, a igreja não está sabendo levar e pregar Jesus para as pessoas. Infelizmente. Um outro problema que nós não estamos sabendo lidar é que a igreja, em vez de ela acolher as pessoas, ela tem feito o papel do diabo. Ela tem acusado as pessoas. A pessoa chega dentro da igreja cheia de pecados, cheia de erros, que outros, nós dentro da igreja também às vezes temos, só que não é confessado, é colocado debaixo do pano. É aquele pecado de estimação que só eu sei. E chegamos com um ar de santidade para as pessoas que dizem: ó, você tem que parar com isso, você tem que parar de beber, você tem que parar de fumar, você tem que parar de se drogar, porque senão você vai para o inferno. E o seu pecado, querido? E o meu pecado onde está? Aonde está? A pessoa, quando ela vem para a igreja, ela quer solução para o seu problema. Ela não quer ver o seu problema jogado na cara dela novamente. Quando eu vou para a igreja, eu quero uma solução. Alguém que chega e fala assim: a solução para o seu problema é esse, é Cristo. A solução para o seu problema é você fugir da aparência do mal. A solução para o seu problema é parar com essa prática. E eu estou aqui para te ajudar no que for necessário. Mas o que a igreja faz? Você vai para o inferno se você faz isso. Se você fuma, você vai para o inferno. Se você bebe, você vai para o inferno. Se você é homossexual, você vai para o inferno. Se você é traficante, você vai para o inferno. Ele já sabe. A pessoa já sabe o seu pecado. Davi disse no Salmo 51: o meu pecado está sempre diante de mim. E quem peca sabe que o seu pecado está sempre diante dele. Quando ele acorda, a primeira coisa que ele enxerga é o pecado na frente dele. E a última coisa que ele vai dormir, quando ele vai dormir, é o pecado dele. Então não precisa de alguém ficar falando o que ele está fazendo de errado. Ele quer uma solução para o que ele está fazendo de errado. E infelizmente a igreja não tem sido capacitada para fazer isso. Ou então ela não tem sido se preparada para agir da forma que Jesus agiu. Quando um pecador chegava diante de Jesus, ele falava assim: aquela mulher adúltera chegou perto de Jesus, ele falou o quê? Você é pecador, você é adúltera. Não. Simplesmente Jesus disse para elas: onde estão os seus acusadores? Se ninguém te condena, eu também não te condeno. Um cego chegava diante de Jesus, e Jesus não perguntava: você é cego, você pecou? Não. Jesus dizia para o cego: o que queres que eu te faça? Jesus, quando ele parou aquela viúva ali, aquela mãe com o filho ali deitado no caixão, ele não disse para ela: o seu filho morreu porque ele era pecador. Não. Ele parou a procissão, tocou no defunto e ele ressuscitou. Ele não perguntou o pecado da pessoa. Ele não perguntava qual era o pecado para poder agir. Ele simplesmente agia e só dizia: vá e não peques mais. Aleluia. E o que a igreja tem feito? Apontado o pecado da pessoa. E quer que a pessoa venha da igreja novamente. Se ela vai num lugar onde não apresenta para ela a solução para os seus problemas, ela nunca mais vai voltar naquele lugar. Continuando. A forma como apresentamos Jesus para as pessoas é que vai fazer a diferença. Qual é a diferença entre o remédio e o veneno? Alguém sabe? Qual é a diferença entre o remédio e o veneno? Quem? A dosagem. Eu posso tomar dipirona quando eu estiver passando mal, dor de cabeça. Mas se eu tomar 1 litro de dipirona, o que vai acontecer comigo? Eu vou morrer. Eu vou ter uma overdose. A diferença do remédio
para o veneno é a dosagem. Tem gente que quer apresentar Jesus de uma vez só para a pessoa e quer que ela seja Jesus naquele momento. A dosagem está errada. O remédio é certo, mas a dosagem é errada. Sempre foi necessário pregar Jesus para as pessoas, queridos. Sempre foi necessário. Em um mundo que as pessoas estão cada dia mais distantes umas das outras, de onde só se comunicam pelas redes sociais, está difícil você ter um relacionamento, falar com alguém próximo. Hoje famílias inteiras se comunicam dentro de uma casa pelo celular. Isso dificulta demais. A gente hoje não quer se aproximar de ninguém para conversar com elas. A gente não quer se aproximar de ninguém hoje para conversar com elas. Simplesmente mandamos uma mensagem: paz do Senhor Jesus te abençoe. Ou então, Jesus te ama, Ele tem um propósito na sua vida, só isso. Então, qual seria, para consertar o que está de errado, qual é a solução então? O que eu devo fazer? O que eu devo fazer para que eu leve Jesus, eu consiga quebrar essas barreiras? O que eu tenho que fazer para que eu consiga falar de Jesus para as pessoas? Então, amados, como eu disse, sempre foi necessário pregar Jesus para as pessoas. Sempre foi. E foi isso que Ele deixou que a gente fizesse, para que nós fizéssemos, pregar o Evangelho. Então, como é que eu quebro essa barreira, pastor? Essas barreiras que o Senhor elencou aí? Como é que eu vou quebrar a barreira da decepção, da incredulidade? Como é que eu quebro todas essas barreiras? A primeira coisa, queridos, é eu tenho que convencer a pessoa de que Jesus é necessário na vida dela. Eu tenho que convencê-la. Não é que eu, o Anderson, o pastor Tadeu vai convencer. Não. Mas eu sou uma ferramenta do Espírito Santo usada para convencer a pessoa de que Jesus é necessário. Eu sou apenas uma ferramenta sendo utilizada por Deus. Então o convencimento não é eu que vou convencer, mas é o Espírito Santo que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Não sou eu, mas eu sou instrumento de Deus para isso. E como é que eu convenço a pessoa? Somos nós, não somos nós que convencemos, como eu disse, mas somos ferramentas. Nós temos que apresentar. Eu convenço a pessoa apresentando para essa pessoa as virtudes de Jesus. E como é que eu mostro as virtudes de Jesus para uma pessoa, para convencê-la que Jesus é a única salvação, é o único caminho, é a solução para os seus problemas? Eu convenço essa pessoa demonstrando na minha vida, no meu testemunho, nas minhas práticas, nas minhas palavras, a ação de Deus na minha vida. Eu convenço uma pessoa quando eu reflito a imagem de Cristo na minha vida. Eu jamais vou convencer uma pessoa que eu sou uma pessoa boa, passando a pessoa na frente da minha casa, vendo eu espancar minha esposa, vendo eu espancar minha filha, vendo eu espancar os meus irmãos, brincando com meus vizinhos. Como é que eu convenço essa pessoa que eu sou uma pessoa boa? Não tem como. O meu testemunho, o Fred disse aqui na sexta-feira, o que ele faz lá no trabalho dele, ele tem convencido as pessoas. Ele tem demonstrado, refletido na vida dele Cristo para as pessoas. O Laércio me trouxe uma situação que aconteceu lá no emprego dele,
que lá a turma lá se juntou na hora do lanche, na hora que separou a parte dele, que ele estava trabalhando, ele separou no lanche do Laércio, ele vai vir aqui e vai lanchar. Escreveram lá, na caixinha lá do lanche, estava lá os salgadinhos, Pastor Laércio. Por que eles colocaram Pastor Laércio? Porque eles veem no Laércio a figura de um pastor. O Laércio está refletindo para aquelas pessoas a imagem de Cristo. No seu comportamento, nas suas palavras, nas suas ações, no seu comportamento. E como é que você espera pregar Jesus para as pessoas se você não reflete a imagem de Cristo? Não tem como. Fica difícil. Fica impossível praticamente. Então é necessário que eu reflita a imagem de Cristo para as pessoas, para que elas se convençam que Jesus é a única saída, que Jesus é a única solução. Se eu não transmito para as pessoas que estão próximas de mim a imagem de Cristo, o comportamento de Cristo, as virtudes de Cristo que está na palavra dele, se eu não procuro viver a palavra de Deus, se eu não procuro viver a Bíblia, se eu não procuro ser imitador de Cristo, como Paulo disse, como é que eu vou conseguir quebrar as barreiras para pregar Jesus para as pessoas? Não tem como, eu não vou conseguir. É necessário que as pessoas vejam Cristo em nós e a transformação que Ele faz em nós, para que eu possa apresentar a Cristo para as pessoas. A igreja não tem sido efetiva nesse ponto. A igreja, infelizmente, não tem refletido Cristo. Eu falo igreja de uma forma geral, tá? Eu não estou dizendo só a nossa igreja. A igreja de uma forma geral, a igreja no mundo inteiro. Existem sim aquelas igrejas que têm mostrado o Evangelho, pregado o Evangelho autêntico. Existem aquelas igrejas que têm padecido por amor à palavra, o Evangelho de Cristo. Mas a maioria das igrejas hoje não tem refletido a imagem de Cristo. Tem refletido a imagem de outra coisa. Refletido a imagem de empresas, de riqueza, mas menos a imagem de Cristo. O que diferenciava Jesus para os sacerdotes, queridos, e os hipócritas daquela época? O que diferenciava Jesus? Jesus, ele pregava como quem tinha autoridade. Jesus pregava para as pessoas de todos os níveis. Infelizmente tem igreja hoje que se você não tiver um cargo, se você não tiver uma importância dentro da sociedade, o pastor nem te ouve. O pastor está na igreja que ele não ouve, vai vir um deputado, vai vir um senador, vai vir um empresário. Aí o pastor abre a sua agenda e recebe. Mas se dizem para ela, está ali a irmãzinha, aquela que mora lá em Ribeirão das Neves. Fala para ela que depois eu converso com ela, fala que eu vou estar orando pelo caso dela. Procura saber o que ela precisa, depois você me fala que a gente fala com ela, que a gente vai orar por ela. Ele nem a recebe. Mas fala que é alguém importante da sociedade, ele para o que está fazendo e recebe aquela pessoa. Isso tem refletido a imagem de Cristo? Fred pregou aqui, sexta-feira. Jesus se reunia com os publicanos, cobradores de impostos, que eram mal vistos pela sociedade, porque eles chamavam aqueles homens de ladrões. Eles usavam da sua posição social para roubar as pessoas quando era cobrado tributo. E era com essas pessoas que era malquista pela sociedade que Jesus se reunia. Jesus se reunia com os leprosos. Jesus se reunia com a escória da sociedade. Mas quando era necessário, Jesus também se reunia com os grandes. Mas com os pobres, Jesus falava de forma mansa, mas direta. As únicas pessoas que eu vi Jesus
chamando na responsa, eram os hipócritas e os sacerdotes da época. Olha o que Jesus dizia em relação aos pobres. A palavra de Deus vai em Mateus 7, 28 e 29 diz assim, olha, quando Jesus acabou de dizer essas coisas, Jesus ali estava falando, pregando para toda a comunidade de Israel ali, sobre vários assuntos. E ele dizia assim, olha, quando Jesus acabou de dizer essas coisas, a multidão estava maravilhada com o seu ensino, porque eles as ensinavam como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. E olha como Jesus tratava os hipócritas e os sacerdotes daquela época. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e a franja das suas vestes bem longas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis ou mestres. Olha que Jesus tratava um e como é que Jesus tratava o outro. Jesus era parcial. Jesus tratava todo mundo da mesma forma, mas Jesus conhecia o coração de cada um e as ações de cada um, porque não refletia a imagem de Deus. Por isso Jesus, conhecendo o coração daquelas pessoas, tratava cada um de forma diferente, porque ele conhecia o coração. E aos hipócritas ele dizia, e quando vocês orarem, falando para a comunidade, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Jesus conhecia o coração das pessoas. Jesus sabia o que ele falava de cada um. E nós, como igreja, eu pergunto para você, como você tem refletido a imagem de Cristo? Como as pessoas têm visto você aonde você trabalha, aonde você mora, aonde você estuda? Como as pessoas têm te visto? Como você tem se comportado? Nós temos que mudar o nosso comportamento e as nossas mentalidades em relação a Cristo e a obra dele, e principalmente a nossa forma de ver a Deus. Tem gente que esquece de Deus para trás, igual a encenação que nós fizemos aqui há algum tempo atrás. Entrega a sua vida para Jesus, Jesus vai guiar a sua vida, mas na hora de tomar a decisão, Jesus está fora e ele é que toma a decisão. Refletimos a imagem de Cristo? Não. Porque Cristo, a comida e a bebida de Cristo era fazer a vontade de Deus. Deus regia a vida de Cristo. E continuando o texto aqui de Romanos, para finalizar, dizia assim, não há diferença, Romanos 10, 12 a 15, diz assim, não há diferença entre judeu e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente a todos os que o invocam. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem nunca ouviram falar? E como ouvirão se não há quem ouve, quem pregue? Se houver quem pregue. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. O que Paulo estava dizendo aqui para os romanos? Como, pois, invocarão a quem não creram? Como é que nós vamos falar de Jesus para as pessoas se nós não refletimos a imagem de Cristo? Como é que eles podem crer em Deus se a minha vida não reflete Deus? E como crerão naquele que não ouviram? Como é que nós vamos falar de Cristo se nós nem mesmo sabemos quem é Cristo? Se nós não dedicamos a aprender quem é Jesus? Se não lemos a Bíblia? Se não estudamos a palavra de Deus? Como é que nós vamos apresentar Jesus para essas pessoas?
E como virão se não há quem pregue? Tem muita gente que tem se omitido de falar da palavra de Deus, porque tem vergonha. Uma coisa é você ter vergonha, outra coisa é você não ter preparo. As duas coisas são fáceis de resolver. Se você tem vergonha, passa a pregar a palavra de Deus para a sua família, para as pessoas que são próximas a você, não vai ter aquele bloqueio. Então, se você tem vergonha de pregar o Evangelho, procure pessoas próximas de você. E tem pessoas que não pregam a Cristo porque pastor, é muito difícil, eu não sei, será que eu vou conseguir? Busque de Deus, leia a palavra, medita, pede a Deus sabedoria, pede a Deus direção, discernimento que Ele vai te dar, e você vai falar do amor de Jesus para qualquer pessoa. Independente do grau de instrução que ela tem, você vai saber falar, porque é Deus que vai colocar na sua boca aquilo que é necessário para você falar. Não ache que você irá falar de você mesmo, porque é Cristo, é o Espírito Santo que te usará, você é apenas instrumento. A caneta por si só ela não escreve, ela precisa da mão do homem para escrever. Então você é como se fosse a caneta, e Deus fosse a mão que te faz escrever. E como pregarão se não forem enviados? Jesus deixou a nós essa responsabilidade. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Batizai-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e fazei discípulos. Nós temos que aprender a ser bons servos e trabalhadores no reino de Deus. Infelizmente não temos feito a nossa parte de maneira bem feita e esperamos resultados bem feitos. Se não dermos bons testemunhos, se não aprendermos a viver de acordo com a vontade de Deus, se não espelharmos a Cristo em nós, jamais conseguiremos revelar Cristo para as pessoas. Jamais. Como mostrar às pessoas aquilo que eu não tenho? Vamos procurar, queridos, praticar a palavra de Deus. Vamos procurar viver a palavra de Deus. Porque só assim conseguiremos pregar Jesus para as pessoas. E só assim elas verão Cristo em nossas vidas e vão também querer a Cristo na vida delas. É assim que temos que viver. Viver Cristo. Amém? Amém. Que nós possamos nessa semana mudar a nossa mentalidade, mudar o nosso comportamento, mudar o nosso pensamento e agir de acordo com a vontade de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Feche teus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, a tua palavra foi pregada. Aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações foi entregue à tua igreja. Por isso eu peço ao Senhor neste momento que envie teu Espírito Santo capacita cada homem, cada mulher, cada jovem, cada adolescente dessa igreja. E que nós possamos refletir a Cristo, Pai, para todas as pessoas a quem nós iremos conviver. Que nós possamos mostrar o caminho para aqueles que se encontram perdidos, a direção para aqueles que se encontram em confusão. Que nós sejamos instrumentos do Senhor e que através de nós o Senhor escreva o teu Evangelho no coração das pessoas. Que o Senhor acesse a nossa vida e que através da nossa vida o Senhor transmita a palavra do Senhor a toda criatura. Por isso nós te oramos e te agradecemos neste momento em nome de Jesus. E a igreja em coro diz: Amém. Amém. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus.